E é verdade que tem muito sobrenome brasileiro que tem origem judaica? Exatamente. Porque eu já vi que tem muito sobrenome que remete à árvore, né? Todos os sobrenomes que têm a ver com árvores frutíferas têm um vínculo com cristãos Mas por quê? O cristãos que novos. tem a ver isso Porque aí? eles tiveram que mudar de nome. Eles tiveram Tipo, que tinha um nome abandonar... Jacobson. Exato, eles tiveram que abandonar os seus nomes judaicos e adotar um novo nome. E a maioria deles adotou justamente Pereira, os nomes Oliveira, Figueira. Exatamente. Todos podem levar a uma origem portuguesa, e isso tem também um aspecto que hoje é muito interessante. O governo de Portugal reconheceu que houve uma perseguição aos judeus, e se você pode apresentar documentos de que a tua família tem origem naqueles cristãos novos que foram perseguidos, você consegue hoje a cidadania portuguesa. É mesmo? Exatamente. Nossa, vai dar trabalho para conseguir comprovar isso, eu acho, né? Tem gente que tem documentos dos bisavós que estão guardados, e em muitos casos, simplesmente o fato de o teu sobrenome estar numa lista de sobrenomes que são reconhecidos como sobrenomes de cristãos novos, te dá o direito à cidadania portuguesa. Caramba, legal. Tá. Aí, então, hoje a gente tem, provavelmente, muita galera aí tem a ver com isso, porque tem esses sobrenomes, são muito comuns e vem de geração em geração, Exatamente. né? Então, é provável que muita gente que tem esses sobrenomes como Oliveira, Pereira, Figueira, tal, tenham alguma coisa de sangue judeu. Sim. Tá. E aí, beleza. Tem uma professora já falecida da USP, a famosa professora Anita Nowinski, que dizia, ela é uma das maiores especialistas em cristãos novos, em pesquisas no mundo inteiro. E ela dizia que 70%, 80% da população brasileira tem algum tipo de relação com os cristãos novos que vieram de Portugal. Interessante, hein? Caramba, legal. Aí, eu quero chegar no Holocausto, mas antes... Melhor não chegar no Holocausto. Antes não tivesse que falar disso. Ó, o povo de Israel, os judeus, eles foram dispersos e sofriam muito preconceito. Como que isso influencia na ideia hoje de que tem muito judeu que é mais inteligente que a média humana e tem muito judeu que é mais rico que a média humana? Por que judeu é tão inteligente? Modéstia à parte, né? Desculpa, gente. Fazer o quê, né, gente? Vem da tua bisavó. Tem exceções, exatamente. Por que judeu... Tem até uma média lá do prêmio Nobel e tal, né? Por que judeu tem uma fama de ser tão inteligente? E isso é verdade, porque eu vou falar, tem muita gente incrível que eu não sei, mas de repente eu descubro é descendente de judeu. Eu falei, caramba, meu, né? E por que tem tanto judeu rico, né? Eu já vi falar que algumas das pessoas mais ricas do mundo são judeus. Como? Se foi um povo que sempre se lascou e que foi odiado e foi perseguido. Ok, então vamos lá. Primeiro, eu vou me atrever a discordar de você e usar o termo culto mais do que inteligente. Tá. Ok? Então, pode ser que tenha um componente de inteligência, mas se você procurar realmente uma métrica de diferenciação, certamente os judeus são mais cultos que a média da população, pelas razões que eu já mencionei. A gente dá muito valor para a cultura, a gente dá muito valor para o estudo, a gente sabe como isso é importante. Na antiguidade, só os padres sabiam ler. A população era toda analfabeta. Só os padres sabiam ler. Era uma forma que a igreja encontrou de manter um controle sobre a população. Tá. Como os judeus sempre rezaram diretamente para Deus, eles liam os textos sagrados. Então, o judeu sempre foi alfabetizado, desde a antiguidade. Então, não tinha essa diferenciação. Tá. Os judeus sempre tiveram costumes de preparação de comida diferentes dos outros povos, que prezava muito a higiene. Então, o judeu, por exemplo, não come carne de porco nem frutos do mar, o judeu ortodoxo, o seguidor das regras. Por quê?
Porque imagina no Oriente Médio, 2000 anos atrás, se você deixasse um camarão em cima da pia da cozinha, quanto tempo ele vai aguentar naquele calor que faz no Oriente Médio? Então, o peixe aguentava muito mais tempo do que os frutos do mar. E virou então uma regra higiênica não comer frutos do mar. A carne de porco sempre foi muito vulnerável a enfermidades que não atacam a carne bovina. O mesmo critério de higiene definiu que a população judaica deixasse de comer carne de porco. Então, isso diferenciou a população judaica por um lado. Por outro lado, quando você tem o episódio da peste negra na Europa, por exemplo, no final do século XIV, se eu não me engano, você vai ter uma incidência muito menor de mortes na população judaica, porque a população judaica tem esses hábitos de higiene que são diferenciados. Então, os judeus, por exemplo, sempre vão lavar as mãos antes de comer. Quando eu cheguei aqui, você me falou, nós vamos ter um intervalo de comida, eu falei, se nós vamos comer, eu vou lavar as mãos. Eu tenho uma história para contar. Durante a Guerra do Vietnã, esse Vietnã onde eu tive agora, tem a história de um jovem judeu americano que foi convocado para o exército. Basicamente, todo mundo com 18 anos nos Estados Unidos era convocado para ir para o Vietnã. O pai do menino leva o menino num rabino para se aconselhar. E o rabino fala para ele, olha, eu vou te fazer uma bênção, eu não tenho muitos conselhos para te dar, porque você está indo para uma guerra e eu não sou militar, mas eu vou te pedir só uma coisa. Você lava as mãos sempre antes das refeições. E ele vai lá para o Vietnã, naqueles pântanos, naqueles combates terríveis, e um dia o batalhão dele está lá no meio da selva e eles decidem que vão parar para comer, e ele fala, eu já volto, tem um riacho aqui perto, eu vou lá lavar as mãos. Enquanto ele está lá lavando as mãos, cai uma bomba em cima dos colegas dele, mata todo mundo, ele é o único que se salva. Então, por isso que você não deixa de lavar. Nunca mais deixei de lavar, nunca mais deixei de lavar a mão antes das refeições. Eu preciso adotar esse hábito também. Mas isso mostra alguns dos costumes. Disciplina. Você perguntou por que a diferenciação. Os judeus eram vistos como diferentes, mais cultos, não obrigatoriamente mais inteligentes, mas mais cultos e com os costumes diferenciados. Mas você já viu esse papo de que o percentual de judeus ganhadores do Prêmio Nobel é absurdamente mais alto que qualquer outro povo? Sem dúvida nenhuma. Se você olha para a porcentagem de prêmios Nobel que os judeus receberam, comparados com a porcentagem da população, o multiplicador é de milhares. Caramba, meu. Tá. Agora, isso tem a ver com o fato de os judeus provavelmente serem mais educados. Você tem uma porcentagem maior de médicos judeus na população, você tem uma porcentagem maior de acadêmicos judeus na população, justamente por essa importância que é dada para a educação. Agora, a acumulação de riqueza tem a ver com duas coisas. Primeiro, eu assumo que quem é mais educado tem mais chance de enriquecer. E segundo, essa preocupação com o futuro, essa preocupação com a estabilidade, leva a um modo de vida que é um pouco mais precavido. Eu acredito que se você for olhar, por exemplo, para o problema que existe hoje com apostas, negócio das bets, Polymarket, essas coisas, a porcentagem de judeus que aposta, eu imagino que é muito menor do que a porcentagem de não-judeus que apostam. É a falta de educação que gera isso. De novo, vai ser proporcional, muito acima da proporção na população. Então, se você tem lá 1% de judeus na população, a porcentagem de judeus apostadores na população vai ser muito menos que 1%. E até de riqueza também, né? Eu já ouvi falar que as pessoas mais ricas do mundo, proporcionalmente, tem muito judeu nessa lista, né? Sim. Pensando que o povo judeu é muito menor do que o tanto de norte-americano, brasileiro e tantos outros povos, né? Exatamente, mas a riqueza vem da combinação de fatores. É o fato de serem mais educados e estarem preocupados com o futuro. E eu já vi também uma
uma ideia, né, de que os judeus, eles tendem a ser mais bem-sucedidos, porque como eles eram meio rejeitados como funcionários CLT, Aham. eles tinham uma tendência de abrir o próprio negócio. Tipo assim, já que ninguém me quer ter como funcionário, Exato. porque eu sou a persona não grata, né? Não é só como funciona, você está usando um termo atual, Uhum. mas se nós olharmos, por exemplo, para o período medieval, naquela época o equivalente ao CLT eram as guildas de artesãos. Então, se você queria ser sapateiro ou marceneiro, você tinha que começar como aprendiz, pagar para ser aprendiz, trabalhar muitos anos sem salário como aprendiz, e depois você se tornava um membro daquela classe, dos marceneiros, dos sapateiros, dos ferreiros. Para ser bom mesmo no que faz. Para aprender o que faz e para poder fazer, porque você precisava de uma licença. Tá. Os judeus, muitas vezes, eram discriminados. Eles não podiam se tornar aprendizes. Como eles não podiam se tornar aprendizes? Então não podiam obter aquela profissão. Como eles não podiam ser donos de terras, porque os imperadores proibiam os judeus de ser donos de terras, muitas vezes os judeus tinham que ir para o comércio, que era a única atividade que não era regulamentada. Tá. E o comércio gera riqueza, e a riqueza gera acumulação, e isso criou, de certa forma, um segmento onde os judeus muitas vezes eram majoritários, e inclusive os primeiros bancos que surgiram vieram dessa relação. Os judeus comerciantes acumularam riqueza e passaram a utilizar essa riqueza como agiotagem. Na verdade, o termo agiotagem vem do fato de que a igreja proibia emprestar dinheiro a juros. Tá. E então só os judeus podiam emprestar dinheiro a juros porque os cristãos estavam proibidos. Ah, entendi. E um outro elemento que alavancou essa capacidade comercial foi o fato de os judeus estarem espalhados na diáspora e falarem um idioma comum. Então, o cristão alemão não conseguia conversar com o cristão francês, mas o judeu que vivia na Alemanha, ele conseguia conversar com o judeu que vivia na França, e isso criou uma rede de contatos comerciais, muitas vezes o que hoje chama desconto de duplicata, hoje já não chama desconto de duplicata, deve ter outro termo, né? Desconto de duplicata é da minha época, que eu tinha a tua idade, mas o desconto de uma dívida era um instrumento que se tornou viável entre comunidades que se conheciam. Então, eu recebo uma garantia de alguém que quer comprar alguma coisa, e essa garantia é transmitida para uma comunidade de destino de uma mercadoria. E isso ampliou o espectro do comércio internacional, e, de novo, aqui, quando se criam as primeiras casas comerciais nas Américas, que vão exportar cana-de-açúcar, que vão exportar rum, que vão exportar produtos locais, as comunidades judaicas muitas vezes estavam envolvidas nesse comércio por causa desses contatos que já existiam com o antigo mundo. Entendi, interessante. Então a gente tem o ponto de, estou pensando, né, coisas que a gente pode aprender dentro desse cenário, né? Primeiro, a importância do estudo e como as famílias prezam pelo estudo dos filhos e, inclusive, ensinam os filhos transmitindo, porque não adianta só falar assim, eu sou burro, mas meu filho não vai ser, né? Exatamente. Tem a ver com eu vou estudar para eu ensinar o meu filho e compartilhar o conhecimento que eu obtenho. E aí, às vezes, me perguntam, né, Duda, qual você acha que é a melhor forma de ensinar sobre educação financeira para meus filhos? Sendo uma boa referência de educação financeira, exatamente, né? É isso que eu ia dizer. Para o teu público aqui, o outro elemento que tem a ver também com a educação é o fato de você não se endividar. Você vive de acordo com as suas possibilidades. Sim, o teu capital precisa ser utilizado para você avançar na vida e não melhorar de vida. Boa comparação. A gente tem essa questão, então, de dívida, você ser uma boa referência, você se preparar para o futuro, né? Porque os judeus tinham mais ainda essa preocupação, porque eles viveram sendo expulsos o tempo todo e tinha que recomeçar.
você talvez não corre o risco de ser expulso, mas se você não se preparar para amanhã, tudo pode acontecer. Já já a gente vai começar a falar sobre as guerras, né, e como o mundo está instável, né? Tudo pode acontecer, então você tem que ter essa mesma precaução, nós temos, né, de nos prepararmos para amanhã. E eu também colocaria aqui a ideia do empreendedorismo, que é você abrir o seu próprio negócio. Tem muita gente que vive de entregar currículo, quando na verdade hoje em dia a gente tem muitas formas de empreender e abrir o nosso próprio negócio, que é uma coisa que inclusive pode dar mais lucro do que o CLT, né?